pessoas, eu sou Fabielle Bacelar e eu prometi para algumas meninas do Facebook que eu ia colocar um passo a passo hoje no canal. E eu vou ensinar vocês a fazerem um avental vintage super fofo. Para fazer esse passo a passo, vocês vão precisar da parte de ferramentas, né? Uma tesoura para cortar tecido, uma tesourinha de arremate para dar um acabamento na peça, alfinetes de costura, esse aqui é de cabeça de vidro, mas você pode usar o que você tiver, tá? A bobina com uma cor de tecido que mais combina com o seu trabalho. De vez em quando, gente, eu gosto de usar a bobina com a cor de contraste, mas aí fica a critério de vocês. Caneta para riscar tecido, essa aqui apaga com ferro, mas você pode usar lápis, qualquer uma, porque vai ficar no avesso e não vai aparecer. O molde, que eu vou estar disponibilizando para vocês no site www.coriramo.com. Os tecidos, a gente vai precisar eu coloquei aqui 3 tipos de tecido e um parafuso. Aqui a gente tem 2 faixas de 6 centímetros de largura pelo tecido todo. Você vai cortar de fora a fora o tecido com 6 centímetros de largura. Pode ser cortado na tesoura ou no cortador circular, tá? Tanto faz. Um tecido de 90 centímetros por 50, que vai ser a sainha do nosso avental. E 2 retângulos de tecido de 38 centímetros por 30. Nos 2 retângulos de 38 por 30, você vai colocar tecido frente com frente, que é o lado da estampa mais escuro, tá? Vai colocar, passar, tá, gente? Não esquece de trabalhar com tecido passado, que vai facilitar muito para vocês. E aí, a gente vai posicionar o molde, alfinetar em volta dele todinho e riscar. Então, aqui ele já tá riscadinho no tecido. Acho que dá para vocês verem aí. E aqui, esse daqui a gente vai reservar nesse primeiro momento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma das faixas que a gente cortou e a gente vai juntar aqui, ó, só juntar um ladinho com o outro e vamos passar uma costura reta. Essa faixa que a gente vai costurar assim vai virar a alça do nosso avental, né? Onde a gente vai poder amarrar e regular no pescoço. Então vocês vão precisar passar uma costurinha nela e desvirar. É isso que a gente vai fazer agora. Aqui, gente, eu não costumo alfinetar, mas se você se sentir insegura, alfineta o trabalho, né? Para ele não ficar escorregando. Vou costurando e dobrando ele ao mesmo tempo. Aí eu dou um retrocesso, começo a costurar. Agora a gente vai ter que desvirar essa faixa aqui, tá, gente? Ela vai virar a alça e a gente vai passar para o segundo passo. Aqui, gente, ó, se vocês tiverem um bonitinho desse aqui, ó, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Tem gente que tem o passa-fita, eu não tenho ainda e ele funciona tão bem quanto. Então aqui, ó, eu vou colocar ele, não pego bem na pontinha não, porque às vezes até desfia o tecido e rasga. Então eu enfio ele aqui, ó, travo e passo a cabecinha dele lá pra dentro. Aí a primeira coisa que eu faço aqui é virar as pontinhas pra dentro também, pra facilitar na hora de puxar, pra não ficar embalando. E aí a gente vai andando com ele aqui, ó, andando, puxando.
Agora a gente vai passar, tá? Deixar ele bem passadinho. Aí, gente, é o seguinte, já tá passada. Você vai medir, eu até usei a beiradinha da máquina aqui. Você vai medir 50 centímetros, corta. E corta 50 centímetros de novo. Então, assim, se você for fazer 2 aventais, você vai conseguir fazer com 2 faixas só, né? Mas aqui a gente tá fazendo um, não tem como. Por quê? Sobra o que daria para uma alça. Então aqui, ó, tá 2 faixinhas de 50 centímetros e sobrou 50 centímetros ali. Que é porque o tecido é 1,5 m. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou virar essas pontinhas e vou costurar a beiradinha dela aqui. Aqui, ó, só enfiei a pontinha pra dentro. Aqui também. E vou passar uma costurinha aqui. Eu cortei uma faixa só para facilitar a costura, tá, gente? Porque eu cortei no cortador circular. Então, facilita muito. Na hora que você vai costurar o negócio, você vai costurar em linha reta até a faixa acabar e pronto. Aí aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui. Um processo. Um processinho no final de novo. Agora eu vou pegar os 2 retângulos. No molde de vocês vão estar com ele assim, tá? Então vocês vão ter que, na hora que vocês forem imprimir, saber que essa parte aqui, eu vou deixar a explicação lá direitinho, vocês vão ter que cortar dobrado nessa parte. Então a gente sabe que o meio do molde é exatamente essa pontinha aqui, né? O meio da peça. Mas eu preciso achar o meio do meio. Então eu venho aqui, ó, dobro o molde no meio e faço uma marcaçãozinha aqui. Tem onde está a dobra. Do outro lado, a mesma coisa. Essa marcação vai servir para eu colocar a alça no lugar. Então eu posiciono aqui, marco de um lado e marco do outro. E aqui no molde, gente, eu vou posicionar essa alça. Esse ladinho que a gente costurou vai ficar pra fora. Tem outras formas de vocês costurarem, mas eu tô fazendo da forma mais simples. E onde não tá sem a costura, a gente vai colocar pra dentro. E aqui funciona o seguinte, ó. Você vai apertar. Colocar ele aqui. Onde tá a marcação, eu coloco a alça da marcação para fora do molde, tá? Não coloco ele exatamente no meio, não. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que a alça fique mais próxima do ombro, não mais próxima do pescoço. Mas vocês podem adaptar, eu prefiro dessa forma que eu tô falando com vocês. Então eu coloco da marcação para dentro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A marcação tá aqui. Coloco dela para fora, tá? E nesse lado aqui é justamente aquele que tá sem a costura, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Pego o ladinho que tá sem a costura. E coloco aqui da marcação que tá aqui para fora. E agora vem assim, a parte da costura que é um pouquinho mais chatinha de fazer. Então, cuidado aqui pra alça não ficar presa lá dentro da costura, né? Dentro do que a gente vai fazer agora. E essa boquinha aqui, que é a parte de baixo da cintura, tá dando pra ver de um lado pro outro aqui? É justamente o lugar que a gente vai deixar aberto, onde a gente vai desvirar a peça. Então, eu vou começar a costurar daqui, com um pontinho de retrocesso e finalizo, tá? E aqui a gente vai com a máquina mais, assim, mais devagarzinho. Ó, vou dar um retrocesso. Finalizou. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo? É aqui que eu gosto de dar um retrocessozinho para um lado, um retrocessozinho para o outro, tá? Porque eu acho que a luz da máquina tá atrapalhando de filmar. Então, eu venho aqui com a costurinha, ó, normal, e vou tirar os alfinetes agora. E vou cortar. Aqui, gente, se vocês não sentirem segurança, vocês podem fazer um risquinho aqui. Mas eu vou a olho nu mesmo, deixo mais ou menos um meio centímetro a quase um centímetro, que seria um pezinho de máquina mais ou menos, e vou cortar em volta da peça toda. Eu gosto de deixar um retângulo porque facilita na hora da costura, tá, gente? Por isso que eu corto o retângulo e depois eu refiro. Justamente nesse meio aqui, eu vou precisar dar uns piques para na hora de desvirar não ficar repuxando. Eu vou desvirar a peça sem dar o pique para vocês verem a diferença. Vendo? Olha só. Agora eu vou dar o pique. Cuidado para não cortar a linha, tá? Vem até pertinho, mas não corta não. Eu gosto de dar esse pique aqui. Dou aqui para um ladinho. Dou aqui pro outro lado. Eu gosto de fazer isso, ó. Dei um no meio, de um lado e do outro. Agora a gente vai desvirar. Olha só. Depois que isso aqui estiver passadinho, vai ser uma maravilha. Aqui. Vendo? Eu vou passar e volto. Aqui, gente, ó, tá passado e a gente vai passar uma costurinha bem na pontinha aqui, que a gente chama de costura de arremate, que é pra peça, pra sentar a peça, pra ela não ficar, depois que você lavar, não ficar uma coisa vindo pro lado da outra, entendeu? Então, pra não acontecer isso, a gente vai passar uma costurinha aqui. Nessas horas eu gosto da máquina com um ponto menorzinho. Então, aqui. Fica super charmosinha a peça.
Então agora a gente vai reservar essa peça aqui e vamos para a saia. A saia, nós vamos fazer uma bainhazinha assim, ó. Dobrar de novo. Se você não tiver segurança de fazer isso olho nu, você pode riscar 1 centímetro e 1 centímetro de novo e dobrar, tá? Não tem problema. Mas a gente vai fazer isso do lado menor de 50, um lado de 90 e o outro lado de 50. A gente não vai fazer dos 4 lados. Vamos lá. Antes de chegar no final, dobra o pontinho aqui pra dentro. Assim, ó. Vendo? Faço isso aqui, ó. Dobra essa pontinha aqui pra dentro e faço a dobradura de novo. Pra dentro aqui, pra dentro aqui. Por que que eu faço isso? Pra não ficar aquele espelhinho, aqueles cabelinhos aqui saindo do lugar. Eu não gosto daquilo, então a gente esconde ele. Então tá com a bainha, a linha um pouquinho mais escura, porque eu gosto muito desse charminho assim nas peças, mas é coisa de mulherzinha, né? Então, e aí, gente, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costura com a tensão da minha linha bem alta. A máquina de vocês tem um lugarzinho que normalmente nas máquinas ele vai até o número 9, então dá uma lida no manual de instrução da máquina de vocês e vai lá na tensão da linha. Eu vou colocar a tensão da linha no número 7 e vou ver se é esse aqui que eu quero. Vou querer um... Isso mesmo? Não, a minha máquina não tem o número 7, gente. Minha máquina só vai até o número 3. Mas dá uma olhada no seu manual de instrução que você vai saber onde que tá a tensão da linha. O que que ele vai fazer? Na hora que eu for costurar, ele vai franzir a peça pra mim, sem eu precisar ficar preocupada com nada. Vendo? Fez um franzidinho aqui na peça pra mim. Então, onde é a tensão da linha, se você coloca ela muito alta, o lado de cima fica repuxando. O lado de baixo é normal e o lado de cima, a linha que passa por cima, fica repuxando. E aí ele vai franzindo a peça pra você. Como eu quero o avental bem frufruzinho, eu faço esse franzidinho nele aqui pra gente passar pra última parte, que é colocar como se fosse um cintinho, né? No meio da peça, que é justamente onde vai amarrar na cintura, tá bom? Gente, olha só. Eu sou uma pessoa muito sonsa, porque eu cortei 3 faixas dessa aqui. Aí, a gente filmou falando que era 3. Eu falei, não, não são 3, são 2. Meu Deus, as meninas vão cortar tecido à toa. Aí fiz meu marido jogar fora a filmagem e gravei de novo falando que eram 2. Para não precisar voltar lá no início, desmanchar a peça toda, eu quero falar com vocês, não são 2, tá, gente? São 3 faixinhas de 6. Uma vocês vão usar para fazer, né, as 2 partes da alça. E essas 2 aqui é que a gente vai usar agora para fazer o cintinho, tá bom? Então, perdão aí, mas são 3 faixas de 6 centímetros. Eu acho que... eu vou deixar a parte de cima reservada, tá? A gente vai trabalhar só com a saia nesse primeiro momento aqui. Então, o que que eu fiz? Marquei o meio das faixas com pique, tá vendo? Embaixo e em cima, para facilitar. Meio daqui. Vou colocar aqui tudo certinho, ó. Meio com meio.
Tá vendo esses piquezinhos que facilitam a vida da gente. Então, prendi ele aqui. A partir desse meio, eu vou marcar 20 centímetros para um lado, que é exatamente meu palmo aqui, ó. 20 centímetros para o outro. E vou alfinetar tudo. Para prender esse franzidinho aqui dentro. Ele tá maior que esses 20 centímetros, então a peça vai ficar bem franzidinha na hora que você for costurar, tá? Mas não tem problema não. Eu gosto desse avental bem fofinho. Eu achei ele lindo. Foi uma das primeiras peças que eu fiz. Aqui. Vou alfinetar. Aí eu vou passar uma costura no pé de máquina. E aí vai ser assim. Vou começar daqui, vem a costurinha. Costura aqui, sequência, e vou até o final, ok? E aí, passo aqui na beiradinha também. Vou fazer junto, vai ser mais fácil. É nessa hora, gente, que eu coloco a minha etiqueta, tá? Na partezinha de baixo aqui, ó. Não coloco no meio, não. O meio tá aqui, eu coloco ele assim, na metade, mais pro lado direito, mas vocês podem colocar onde vocês acharem que fica mais delicado. Mas todas as peças que eu faço, eu coloco sempre desse ladinho aqui. Então vamos lá, vamos costurar. A sombra. Então, acerta aqui, ó. Vem acertando aqui com a mão, pode alfinetar, não tem problema. Aí faz dentro do limite de vocês. Eu venho aqui, ó, pezinho de máquina. Dou retrocesso. Tira todos os alfinetes. Abre aqui, ó. De um lado. Puxa aqui o outro também. E passa o ferro, tá? Vou passar o ferro e volta. Agora, gente, ó, aqui, eu tentando falar com o alfinete na boca, né? Coisa de gente doida mesmo. Você vai marcar o meio aqui, ó. A frente dela é essa daqui. Então, a gente vai marcar, pegar o meio que já tá marcadinho, com pique, né? Eu dobrei no meio, marquei. Vou dar uma alfinetada aqui e vou passar uma costura aqui, tá? Uma costurinha. Esse daqui, ó, é a parte de trás, então eu vou passar nela, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Tá vendo? Tá avesso com a frente da parte de trás, tá? Então aqui, ó. Vou costurar com pezinho de máquina também. Tava assim, agora está assim. A peça está presa. Aqui eu não vou no ferro porque é uma partezinha muito pequena, então eu venho com a unha mesmo. Só dou uma passadinha aqui, ó, pra ficar bem abertinho aqui, tá? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que vir com essa parte da frente e vou dobrar ela exatamente aqui, ó, em cima dessa costurinha. E alfinetar.
que eu quero fazer ela igual pontinha de laço mesmo. Então, eu vou fazer aquele mesmo esqueminha de dar dobrada pro meio de um lado e pro meio do outro. Mas deixa eu terminar de marcar aqui. Abre aqui, dobra aqui, essa última pontinha aqui, reta, e agora você dobra ela na diagonal. Lavo. Pronto. É meio chatinho de fazer, mas dá um efeito muito bonito na peça, tá, meninas? Vale a pena. Ó. Aqui. Um lado, agora eu vou fazer do outro lado, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa de novo, só pra vocês verem, tá? Tá. Vou tirar essa parte que tá torta aqui. Agora, a peça tá toda finalizada, você tem que limpar a peça, né? A gente chama de limpar a peça, que é tirar todos esses fios de tecido, né? Fiozinhos de costura, de linha, e ficam soltos, ok? Então aqui, gente, eu passei uma costurinha de um lado e passei uma costura de arremate do lado que a gente já tinha costurado. E aí, eu vou vestir pra vocês verem como é que ficou. E aí, gostaram? Esse é o avental vintage ou vintage, eu não sei realmente como é que fala, tá, gente? Mas é isso, eu tentei explicar de uma forma mais fácil para vocês compreenderem tudo. Não sei se eu consigo explicar direitinho do jeito que vocês merecem, mas tá aí. Aí é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que eu falei, que vocês não sabem o que é, pezinho de máquina, caneta que apaga com ferro, essas coisas, no canal tem um monte de vídeo explicando. E aquilo que não estiver explicando, vocês podem me pedir lá pelo meu Facebook ou no próprio canal, nos comentários, tá? Que vocês vão conseguir. Espero ter ajudado vocês, e se vocês quiserem algum outro tipo de peça, eu faço de tudo um pouco. Então vocês podem me pedir e eu faço pra vocês, tá bom? Beijos, beijos, tchau! Esse aqui, gente, esse que eu fiz, ele não vai ser vendido porque
ele vai ser presenteado, né? Eu vou enviar ele lá pra Manu do blog da Manu. Ela tá toda feliz porque ela tem agora 100 mil, né? Mais de 100 mil inscritos no canal dela. E eu vou estar mandando esse presente pra ela. Parabéns, Manu. Um beijão pra você, tá? E quando eu for em Teixeira eu procuro você, que a gente vai ter um papo.